Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, meu Deus, meu Senhor, meu Criador, pelas palavras que vamos receber nessa manhã, que vem para maior amor a Ti, que vem para que tenhamos mais zelo e grande consideração que devemos ter a Ti, Senhor, e a Tua graça. Portanto, abre, meu Deus, o nosso entendimento para compreendermos tudo que vai ser dito nessa manhã, aqui nesse lugar, que não são as minhas palavras, mas as Tuas palavras, meu Deus. A Tua graça é o melhor alimento para a minha vida, é o melhor alimento para o meu espírito. Portanto, muito obrigado. Louve a Deus com suas palmas bem forte. Graças a Deus. O tema de hoje tem por título, anote, conforme o coração de Deus. É a glória de hoje. Vou repetir. Conforme o coração de Deus. Essa mensagem de hoje vem com o propósito de formar o coração de Deus em você. Os desejos de Deus aí dentro de você, abençoado. E dentro desse mesmo conhecimento, você vai aprender a negar a si mesmo, para que Cristo seja formado em você, em o nome de Jesus. Para que jamais você venha envergonhar o nome de Deus. Nós aqui queremos, nós pastores, nós queremos que você seja feliz. E para você ser feliz, você precisa ter um tema como esse em sua vida. Porque sem a compreensão das coisas de Deus, você perece. Sem a compreensão das coisas celestiais, você envergonha o nome de Deus e o evangelho da graça de Deus. Então é muito importante a glória de hoje, conforme o coração de Deus. E não tem como falar de um tema como esse sem falar de Davi, que a Bíblia nos entrega a ele como homem segundo o coração de quem? De Deus. Então eu quero que você leia comigo, para começar esse tema, o Salmo 122, a partir do verso 1. Vamos começar com o Salmo 122, a partir do verso 1. Aqui nesse Salmo 122, nós temos a expressão de um homem que amava muito congregar para ouvir a palavra de Deus. Davi era um homem que tinha esse profundo amor. O coração de Davi era cheio de amor por Deus. Ele compreendeu o amor por Deus, que eu recebo você também compreendendo. Compreendendo o seu amor por Deus. Davi, no tempo dele, só para você ter uma ideia, era o homem mais importante, o mais poderoso no seu tempo. A pessoa mais importante, mais poderosa, porque foi o homem que Deus mesmo exaltou. E esse homem buscava a Deus e sentia alegria em buscar a palavra desse Deus, de ir ao local físico, e ele diz: como eu gosto e vou buscar sempre estar meditando na casa do meu Deus a sua palavra. Olha o que ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos
a casa do Senhor. Só esse verso já é suficiente para demonstrar porque Davi era muito amado por Deus. Porque ele foi tão exaltado por Deus no seu tempo. Porque este homem sentia alegria de ir à casa do Senhor depois de ser o quê? Rei. Sendo rei, ele continuou tendo prazer, contentamento em estar buscando a palavra de Deus. A história de Davi é muito interessante, meus irmãos. Davi era um pastorzinho de ovelhas, o caçula dos irmãos, talvez um pouco esquecido lá no campo, né? Por ser o caçula, ele está lá no campo cuidando das ovelhas, deixa ele para lá. Porém, Deus conhecia a sinceridade do seu coração. Porém, Deus estava atento a ele. Os outros irmãos eram irmãos guerreiros, fortes, que chamavam a atenção. E ele não, era um caçulinha que estava ali. Bom, esse aí, a vida dele vai ser cuidar dessas ovelhas até morrer. Pronto. Não tem mais nada para ele não. Então deixa ele para lá. Porém, Deus estava atento a algo de especial que estava ali dentro daquele coração. Havia muito amor por Deus. Porque quando ele era uma pessoa simples e humilde, não era rei ainda, ele entoava, cantava louvores para Deus. O que é mais lindo nesse salmo é que depois de ser rei no seu tempo, ele mantinha a sua alegria de ir à casa de quem? De Deus. Nunca perdeu o seu amor para com Deus. Olha o que ele também falou aqui a esse respeito, no Salmo 27, verso 4. Olha o amor dele, o desejo dele por Deus e a sua palavra. Salmo 27, verso 4. Aqui está o motivo pelo qual ele foi tão exaltado por Deus. Salmo 27, verso 4. Que mensagem linda Deus está nos dando. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Olha para mim. Ele era rei, e estava pedindo a Deus, dizendo, eu vou buscar. Quando você conhece a graça de Deus, não é para você viver uma vida estagnada, parada, morta. É para você continuar buscando, porque os mistérios de Deus não têm fim. Não tem fim. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Tem muitas vidas, observando o cenário em nossa volta, tem muitas vidas trancadas, tem muitas vidas depressivas, até dentro da nossa família, pessoas tristes, doentes na alma, cheia de amargura, sem vontade de viver até, por falta desse zelo, por falta dessa comunhão maior com Deus. Se a gente para um pouco para pensar, para meditar, a gente entende isso. Meu Deus, esse meu familiar, esse conhecido, ele sofre muito porque tem essa vida trancada, esse coração fechado para com Deus. Porque esse homem tinha uma vida simples, pastorzinho de ovelhas. Mas por que ele se destacou tanto? Foi a aparência dele? Foi riqueza? Ele não tinha nada. Ele só passou a possuir depois que Deus o exaltou. Foi uma roupa luxuosa que ele tinha guardado? Não. Foi o seu coração que chamou a atenção de quem? De Deus. Então é isso que faz com que a nossa vida mude, e mude o quê? Para melhor. Eu estou aqui agora, diante de um templo físico, com a igreja dentro, porque você
é a igreja de Deus, morada do Espírito de Deus. E por estarmos meditando no Evangelho, chamando a existência aqui a ministração dos anjos, declarando as coisas para que passe a existir, chamando a existência, louvando, adorando ao nosso Criador, tenha certeza, grande é a força, grande é a energia de Deus, o serviço dos anjos nesse lugar ao nosso favor. Por isso que Davi tinha tanta vontade, olha, eu peço e vou buscar, para eu estar aí, porque quando está todo mundo orando, falando contigo, meu Criador, exaltando a tua grandeza, agradecendo, grande é a manifestação do serviço angelical, da tua força, do teu poder no ambiente. E é verdade, meu Deus do céu, a gente sente isso dentro de nós. De repente, acontece você adentrar triste, você já nota o seu ânimo se renovando. Quando a gente começa a falar com Deus, quando a gente começa a adorar a Deus, não é verdade, meus irmãos? E quando a gente está reunido aqui, tomando posse dessa força de Deus, congregando como igreja de Deus, quem é que sai ganhando quando congregamos? Todos nós. Todos nós saímos aqui ganhando. Então, há de se ter cuidado, e isso é muito importante, porque existem pessoas para falar, existem pessoas para fazer comentários, existem pessoas que querem tirar você dessa palavra, dessa comunhão, do congregar. Tem pessoas que são como parasitas, que só querem sugar a sua energia, que não entra no reino de Deus e tenta atrapalhar quem quer entrar, quem quer viver nesse reino maravilhoso, que é servir a Deus na sua graça. E você deve conhecer gente assim, que não quer servir a Deus, não quer compromisso com Deus, não quer nada. Abençoado, não siga o que as pessoas falam, ouça o que o teu Deus diz na palavra. E o que não falta é pessoas para falar de forma desrespeitosa com relação ao congregar. Nós temos aqui Davi como exemplo. Era ruim, a vida dele era ruim por estar congregando, buscando as coisas de Deus? Não, foi uma vida boa, uma vida honrada, uma vida abençoada. Então, nós estamos aqui tomando posse de muitos benefícios em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Então ouça a voz de Deus e permaneça cada vez mais firme no seu congregar. Você orando em casa, você que me ouve aí do outro lado e não congrega, tem força. Como você que está aqui orando em casa tem força. Mas no templo físico a energia é mais favorável, porque todos estão orando, todos estão louvando, todos estão meditando na palavra de Deus. E aqui tem um detalhe importante: não existe nada para atrapalhar você. Não tem máquina de lavar, não tem louça, não tem comida, não tem fogão, não tem o papagaio que está cantando, não tem o gato da vizinha que está pulando, enfim, não, cachorro que está latindo, não tem nada que atrapalhe você de meditar nas coisas do seu Deus. Amém? Só para você ter uma ideia, o quanto é importante a gente estar no templo físico. Existe um exemplo na Bíblia, e eu vou dar ele agora para você, que é de Pedro, que mostra a importância de nós estarmos reunidos como igreja de Deus, congregando no templo físico. E você vai recordar muito bem disso. Quando o apóstolo Pedro estava preso, o livro de Atos diz que havia oração incessante a Deus por parte de quem? Da igreja. Olha só como a energia, a força é grande quando a igreja está o quê? Reunida. E diz que quando eles estavam reunidos, orando a Deus, o que é que veio em favor do apóstolo Pedro?
o serviço angelical. Olha só. Então estar congregando é ruim ou bom? É bom, não é ruim. Paulo exorta aos hebreus a não deixar de se reunir como igreja de Deus. Isso está descrito, não saia do salmo que estamos, aqui no telão, coloca Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Olha só. Diz assim Hebreus 10, 25. Não abandonemos como alguns estão fazendo. Tem muita gente fazendo isso. O costume de assistir o quê? As nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está o quê? Chegando. Então Paulo exortou a igreja, olha, vocês não devem deixar de estar reunidos como igreja de quem? De Deus. O congregar é a tua comunhão com Deus, é a tua comunhão com o Criador, com o Deus que te dá vida, respiração e tudo mais. A comunhão, meus irmãos, te mantém alimentado, te mantém consolado. Quem já se deu conta disso, diga amém. Não te mantém consolado? Aquele conforto, veja como é bom. A comunhão te mantém firme, te mantém animado em meio às tribulações, te mantém humilde, aquebranta teu coração. Tem pessoas que conhecem que há anjos a seu favor, toma conhecimento que é um salvo, e que a salvação não se perde, que é predestinado, que é um justificado, que o diabo já foi destruído. Mas do que adianta saber tudo isso e abandonar a comunhão com Deus? Do que adianta saber tudo isso e não ter responsabilidade, e não ter mais compromisso com o Deus da Bíblia, com a graça, com o louvor, com o meditar? Do que adianta? Não adianta de nada. Tem pessoas que conhecem meia dúzia da palavra da graça e começam a falar na internet: eu não necessito mais congregar. Como assim? Isso é uma mentira da carne, da sua carne. Então nós não devemos seguir essas pessoas. Nós temos que dar ouvido à palavra de quem? De Deus, que diz: não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir o quê? As nossas reuniões. E louvado seja Deus. E veja que a atitude que nós temos aqui de alugar um imóvel para estarmos aqui com a igreja dentro reunida, o apóstolo Paulo também fazia. O livro de Atos diz que o apóstolo Paulo alugou um imóvel para se reunir com a igreja de Deus e pregar o reino de Deus. Coloca aqui no telão, Atos 28 é o capítulo, a partir do verso 30. E a gente vai voltar para o Salmo lá, tá? 27. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara. Então Paulo alugou um imóvel, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pastor do céu, até isso está na Bíblia, está na Bíblia. Paulo alugou um imóvel, como nós aqui fazemos. Nós não temos aqui um imóvel alugado? Para nos reunirmos e tratarmos das coisas espirituais? Ele também. E para manter esse lugar, ele recebia sim apoio financeiro, ajuda financeira, como acontecia com Jesus. Jesus, nos dias da sua carne, anote aí para meditar depois, em Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao 3, diz que o Senhor Jesus recebia apoio financeiro para se manter, porque ele precisava se vestir, precisava comer, como também assim os seus discípulos, e o apóstolo Paulo também, porque ele alugou um imóvel, e para manter isso, ele precisava de apoio financeiro. E a carta aos Filipenses, anote também,
capítulo 4, do verso 14 ao 19, diz que Paulo recebia muito apoio financeiro e ele chegou até a declarar: olha, eu estou com muita abundância financeira dada por vocês. E ele chega a dizer também para os coríntios, ele chega a defender essa causa que deveria receber apoio financeiro, na sua primeira carta aos coríntios, capítulo 9, do verso 1 ao 13. Ele chega a declarar para a igreja, porque como era uma igreja carnal, era avarenta. E Paulo falou: olha, se os outros apóstolos têm esse direito de receber apoio financeiro, porque precisam comer, precisam se vestir, precisam se manter, e as famílias também, ele até lança uma parábola: qual é o soldado que vai à guerra às suas próprias custas? Nenhum. Se ele está sendo convocado à guerra, quem está o chamando tem que dar uniforme, armamento, comida e tudo mais que ele precisa. Então, se eu estou semeando as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Então, Paulo defende, e ele vai dizendo mais nessa leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do verso 1 ao 13. Quem serve ao altar, desse altar tira o sustento. Ordenou Deus que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Então, nessa leitura, Paulo está defendendo o direito de receber sustento. E não existe nada errado nisso, quando o ministro de Deus está pregando o evangelho. É lícito que o pregador que prega o evangelho receba sustento financeiro. Porque Paulo deixa bem claro: aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, que aquele que prega o evangelho do altar tire o sustento. Agora, eu pergunto uma coisa para você: o sistema religioso está pregando o evangelho da graça? Então eles não têm direito de receber dízimos e ofertas. Agora, se você está recebendo aqui a palavra do alto, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, aqui nesse altar, é lícito você semear dízimos e ofertas. E louvado seja Deus. E voltemos ao Salmo 27, verso 4, uma vez mais. E assim diz o Salmo 27, uma vez mais, verso 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Davi desejava isso. Eu declaro você também desejando. Você desejando estar aqui, desejando estar vivendo a sua comunhão, porque você trabalha, você tem casa, família, filhos, afazeres, é tanta coisa, e a gente precisa, como morada de Deus, como santuário de Deus, como filhos do Criador, separar um tempo para meditar na palavra do nosso Deus. A gente precisa alimentar o nosso espírito, a gente precisa renovar o nosso ânimo, as nossas forças, porque tem tribulação que esgota a gente, tem problema que rouba a nossa energia, tem coisas que deixam a gente deprimido, triste, tem situações que vêm para adoecer o nosso corpo, e a gente precisa da força de Deus, da energia de Deus para dizer: eu não recebo, eu me declaro em saúde perfeita, eu sou mais que vencedor. Eu anulo esse desânimo, essa tristeza do meu coração. É como diz a palavra: tudo posso naquele que me fortalece. É como diz o Senhor: eu sou um abençoado e mais que vencedor, eu sou filho amado. Então a gente precisa desse momento para renovar as nossas forças. Davi foi reconhecido por Deus como um homem segundo o coração de Deus, e isso está descrito lá em Atos. Anote também como observação, Atos 13, 22. Davi se tornou esse filho, homem segundo o coração de Deus. Que lindo! Apesar dos seus erros, precisamos pontuar isso também. Apesar dos seus erros, ele fez uma coisa terrível, e o seu maior erro foi desejar a mulher
do seu oficial, chamado Urias, um soldado muito próximo a ele, de sua confiança, e que ele, Davi, planejou a morte desse Urias, colocou ele à frente da batalha para ele já morrer logo, de cara. Porém Davi foi perdoado e continuou sendo muito amado por Deus, porque houve nele um arrependimento sincero. Isso está descrito no Salmo 51, anote para você ler em casa. O coração de Davi era cheio de amor por Deus, e ele apresentou o seu arrependimento ao Senhor, o seu coração aquebrantado, arrependido do que fizera. Ó Senhor, eu adulterei, essa mulher já tinha o companheiro dela, tudo certinho, eu fui lá e toquei nessa mulher, possuí aquela mulher, e planejei a morte do marido dela também. Eu estou profundamente arrependido, meu Senhor. Meus amados, uma coisa é a debilidade da carne, outra coisa é a atitude do coração. Todos nós temos debilidade na carne. E a atitude do coração, cadê? Não são todos que têm. Tem pessoas que erram e continuam errando. Tem pessoas que estão na carne e continuam seguindo na carne. Tem debilidade e é refém dela aí. Está com 40 anos, refém da carne. 50, refém da carne. Não há atitude do coração para com quem? Para com Deus. E Davi teve essa atitude de coração para com Deus. Eu posso ter debilidade na carne, mas meu Senhor, eu estou colocando diante de Ti um arrependimento sincero. Não foi um arrependimento que depois ele foi lá e fez de novo. Bom, eu me arrependi, porque possuí a mulher do próximo, mas agora eu vou pegar outra de novo. É a segunda fase, mais uma. Não. Foi um arrependimento sincero. Tem pessoas que se arrependem, não vou fazer mais isso, não vou estar mais nessa situação, e volta a fazer pela segunda vez, e outros pela terceira, pela quarta. Então esse arrependimento não foi de todo o coração, não foi um arrependimento sincero. E o de Davi foi um arrependimento sincero. Então podemos concluir, até o presente momento, em tudo que lemos até agora, que a coisa que Deus mais olha, mais observa, é o seu coração. É o meu coração, o seu coração, a coisa que Deus mais observa. Então, como que Deus busca uma pessoa para Ele? Vamos pensar. Como é que Deus busca um servo para Ele? Homens e mulheres. Como que Ele busca uma pessoa para servir a Ele? Será que é pelo luxo que a pessoa tem? Pelo muito dinheiro? Será que é pela roupa bonita? Se adentrar aqui na igreja com aquela roupa bonita, e você um sapato bonito, uma joia, um relógio que você olha assim, nossa, isso é caro. Será que é pelas essas coisas externas que Deus busca uma pessoa para servi-lo? A Bíblia mostra que não. Olha o que diz o primeiro livro do profeta Samuel, 16:7. Primeiro livro do profeta Samuel, 16 é o capítulo, verso 7. E assim diz o primeiro livro do profeta Samuel. 16 é o capítulo, meu irmão, você que me acompanha aí do outro lado, tome nota também, verso 7. E aqui vai falar de quem? De Davi. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Se referindo aos outros irmãos de Davi, porque o profeta Samuel olhou assim e pensou, deve ser esses aí, um desses aí, o escolhido para ser o futuro rei de Israel, porque tem porte, tem presença, tem força física. Mas no entanto Deus falou, não é por aí o caminho. Olha a resposta do Senhor:
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Que coisa linda. Então quando Deus, pastor, busca uma pessoa para Ele, um servo, homens e mulheres, para lhe servir, Ele não contempla a roupa da pessoa, se é luxuosa ou não. Ele não contempla a roupa, Ele não contempla a condição financeira, se tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Ele não contempla se essa pessoa tem muitos seguidores na internet ou não. Ele vê o coração, se procede segundo a vontade de quem? De Deus. E isso que nós estamos aprendendo aqui é tão verdadeiro, que tem um outro episódio, aqui no livro do profeta Samuel, esse primeiro livro, que confirma isso também. No capítulo 2, verso 35, olha só, 2:35. Primeiro livro do profeta Samuel, 2:35. Olhe para mim. É muito interessante depois você ler o capítulo 2, a partir do verso 12, 2:12, a história do profeta Eli. Porque Eli estava sendo substituído pelo profeta Samuel. E o maior problema na vida do profeta Eli foi os 2 filhos incrédulos. Não tinha temor a Deus. Esses 2 filhos, eu vou falar a grosso modo, e não vou nem ler, porque é vergonhoso. Eles viviam, os 2 filhos, na congregação, na safadeza. Vivia na safadeza, literalmente falando. E a Bíblia diz, e isso a gente aprendeu semana passada no tema autoridade espiritual, uma posição de grande responsabilidade, que o servo de Deus, aquele que recebeu o chamado para cuidar das coisas de Deus, ele tem que governar bem a sua casa. Ele tem que criar os seus filhos sob disciplina. Porque se não sabe governar bem a sua casa, o Evangelho diz: como cuidará da igreja de Deus? E esse profeta Eli, ele estava sendo mais fiel aos filhos do que ao próprio Deus. E Deus teve que remover ele e colocar um outro. Bom, você não consegue ser autoridade diante dos seus filhos, se você não está conseguindo governar a sua casa, profeta Eli, você não tem condições de cuidar da minha igreja, de apacentar o rebanho. Um outro será colocado em seu lugar. E olha as palavras do nosso Deus aqui. No primeiro livro do profeta Samuel, 2:35. Então suscitarei para mim um sacerdote o quê? Fiel. Se ele não estava sendo fiel a Deus, ele estava sendo fiel a quem? Aos homens, aos 2 filhos. Você precisa ler esse capítulo em casa. Você vai ver aqui o que esses 2 filhos andavam aprontando. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. E esse veio a ser o profeta Samuel. Então fica estabelecido aqui, segundo a Bíblia, nessa leitura que realizamos agora, que a coisa que Deus mais observa é o quê? O coração. E tanto observa, detalhe importante, que Ele contempla a tua vida, Ele prospera a tua vida, Ele cura você, observando o teu coração. Se esse coração é humilde para com Ele. Olha o que diz o Salmo 34, verso 18. Salmo 34, 18.
Salmo 34, a partir do verso 18. Você vai entender aqui nessa leitura do verso 18 e 19, que é um coração entregue a Deus, que cura uma pessoa, que prospera uma pessoa sobre a terra, e que salva você das aflições dessa vida. Um coração entregue a Deus. Olha só. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Um coração quebrantado é um coração humilde, que reconhece nas suas orações, aqui na igreja e lá fora: Senhor, depende de Ti 100%. Davi, ele sempre procurava meter Deus em tudo. Meu Senhor, eu preciso fazer isso no meu reino, me oriente. Ele sempre buscava em oração pedir a orientação de Deus. Em uma outra oportunidade a gente vai ler isso. Então é muito importante você também ter esse hábito em sua vida. A pessoa que tem um coração aquebrantado, ela está sempre consultando o seu Deus em tudo na sua vida. Senhor, essa situação está diante da minha vida, mas o Senhor, melhor do que eu, sabe o que é melhor para mim. Então, se tem alguma situação aí que vai me ferir, me magoar, me prejudicar, que não vai ser para o meu bem, me mostre, porque eu não quero ser enganado por essa situação ou por essa pessoa. E Deus, Ele mostra. E Deus faz com que o oculto se revele, porque você é luz e você está na luz. Amém? E a luz dissipa o quê? As trevas. Então um coração quebrantado é um coração humilde, que reconhece: meu Deus, eu não consigo ficar longe da Tua palavra, eu não consigo ficar longe do congregar sem ouvir o Teu conselho, eu não consigo, meu Deus. Então esse coração está sempre pedindo e buscando, como Davi. Ele falou: uma coisa peço e a buscarei. Isso aí é uma demonstração de um coração quebrantado, que não está nem aí para o que os outros estão falando. Tu é rei, Davi, vai perder teu tempo de ir lá para o templo, meditar nas coisas de Deus. Você tem tudo que você precisa, você tem dinheiro, rapaz. Vai curtir a tua vida de rei, vai viver uma vida de férias o tempo todo. Não. Ele procura reconhecer isso, e a gente já aprendeu isso aqui, na construção do templo para o Senhor. Falou: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Ti, meu Senhor. Toda a minha riqueza, todo o meu reinado veio de Ti. E se alguma coisa eu estou Te dando, foi porque o Senhor me deu primeiro. Foi o Senhor que me deu primeiro. Está na carta, está no livro das crônicas, o primeiro livro das crônicas. O Senhor que me deu. E detalhe, um coração aquebrantado não discute com Deus. Quando a palavra vem corrigindo você, exortando você: olha, esse caminho está errado, você está caminhando para um abismo. A pessoa de coração humilde, quebrantado: amém, meu Senhor, eu recebo. Eu estava andando, eu estava indo nos meus pensamentos e no pensamento dessa pessoa. Eu agora estou voltando para os Teus pensamentos, em nome de Jesus. Isto é ser uma pessoa humilde, alguém de coração quebrantado. E um coração entregue a Deus é que faz com que a pessoa receba tudo que ela precisa. Olha o que diz o verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Agora, por que Deus livra? Por causa do verso 18. Por causa do coração quebrantado. Olha o que diz Provérbios 29, 23. 29, 23. E essa é a última evidência. E assim diz Provérbios 29, 23. A soberba do homem, o que é que acontece? O abaterá.
vai ser a sua ruína. Mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Louvado seja. Vai obter honra. Está aí a resposta, uma vez mais, pelo qual Davi era tão o quê? Exaltado por Deus, por causa da atitude do coração. Era humilde para com o Senhor. Você obtém honra sendo humilde diante de Deus abençoado. Não é sendo arrogante, coração fechado, não é querendo andar do seu jeito sobre a terra, não é na sua ignorância, não é desafiando a autoridade, não é brigando com a autoridade de Deus, é sendo obediente. Amém? Tem pessoas que prosperam e que pensam da seguinte maneira: eu não preciso mais congregar, não preciso nem meditar mais na palavra. Sabe por quê? Porque agora eu tenho um salário fixo todo mês, e fora a minha aposentadoria tem a pensão do meu marido, tem um dinheiro que o meu filho também me dá. Então todo mês eu tenho tanto dinheiro que eu nem preciso mais de ouvir mensagens de igreja. Eu não quero mais saber de nada de igreja. Aí vem uma doença, aí leva tudo, ou seja, o dinheiro, e às vezes até a pessoa. Agora me diga, por falta de quê? De humildade. Faltou humildade nesse coração. Como é que pode a pessoa prosperar e se tornar o quê? Ingrata. Não, se eu estou prosperando, e eu tenho aqui a aposentadoria, e mais a pensão, e mais isso e mais aquilo, meu Senhor, louvado seja, e vou honrar a obra do meu Senhor, e vou continuar sendo adorador, vou continuar congregando, e isso e mais aquilo, porque para isto eu fui colocado sobre a terra. Você não foi colocado para viver só para você, mas para satisfazer aquele que em Cristo Jesus te salvou. Amém? E vamos estar de pé e agradecer a Deus pela glória de hoje. Vamos agradecer o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Meu Deus, como o teu ensino é maravilhoso, Senhor. Como o teu ensino é glorioso, perfeito, bom. Como é bom aprender, meu Deus. Como é bom ser ensinado por Ti. Como é bom estar congregando, Senhor. É como diz o apóstolo Paulo, que a gente não deve deixar de congregar como igreja de Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Como é bom estar ouvindo a Tua palavra. Como é bom estar reunido com os demais irmãos para Te louvar, Senhor. Para exaltar o Teu santo nome. Para bendizer, meu Deus, por todos os Teus feitos em nossas vidas. Eu Te dou graça, Senhor, por cada vida que hoje que veio congregar. E já Te agradeço de antemão pelas muitas que virão. Porque nós estamos pregando o Evangelho da graça com sinceridade, com honestidade, pedindo para quem está nos ouvindo conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Aqui não estamos dando atrativo para ninguém, coisinhas, objetos, apenas o Teu santo ensino, meu Senhor. A palavra do Deus da Bíblia, que tem poder de nos edificar, de transformar. E é um coração entregue a Ti, Senhor, que cura uma pessoa. É um coração entregue a Ti que prospera e que nos salva das aflições. Portanto, eu recebo o Teu coração assim, entregue à voz de Deus, aquebrantado diante da voz de seu Senhor. Porque você vai ter resposta do que você precisa, abençoado. Quando Deus te traz aqui, é para que você seja sábio, e assim jamais venha envergonhar o nome dEle, e jamais venha envergonhar o Evangelho da graça de Deus. Quando aqui nos reunimos é para isso, para sermos edificados no amor
e na graça de Deus, para que você seja motivo de louvor e não de vergonha, mas de louvor. E eu recebo dias melhores para todos vocês. Recebo ministração de anjos na vida de todos vocês. Portanto, faça a sua oração, chamando a existência, declarando, agradecendo, em o nome de Jesus. Se sinta livre para dizer o que você deseja, aí dentro do seu coração, para o seu Deus. Como foi bom, Senhor, ter saído de casa hoje para estar aqui e receber uma palavra tão maravilhosa como essa, cheia de consolo, cheia de amor, que exortou a gente no amor e na graça do Senhor, nos tornando um povo sábio, inteligente, como diz lá o profeta Jeremias, né? A profecia dada por Deus, que Ele ia colocar o rebanho dele diante de pastores que iam te apacentar com sabedoria e inteligência. E o que você recebeu aqui hoje foi a palavra do Criador, com sabedoria e inteligência. Então você está diante da promessa do Deus eterno, e louvado seja. Obrigado, Deus, pela glória de hoje. Louve a Deus com suas palmas. Muito obrigado, Deus. E até a próxima reunião. Tenham todos a melhor semana da sua vida. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.